No ar o Hope Hour, seja muito bem-vindo, começando, e o último episódio dessa nossa série especial aqui, tratando dos 10 mandamentos. A gente escolheu esse período das férias para falar sobre cada um desses mandamentos. Hoje estamos aqui no último dessa empreitada, essa série já deixou saudade aí, né? A gente volta com uma nova ideia, de repente, nas próximas férias, mas aprendemos muito, construímos muito e hoje tenho certeza que não vai ser diferente desses outros 9 episódios que a gente já teve. Tô recebendo aqui alguém que não é invejoso. Eu espero. Não foi por isso que foi escolhido aqui para falar do tema. Por que será que me chamaram para falar sobre a inveja? Poxa, Pastor Dudu, seja bem-vindo de volta. Que alegria, Wagner, estar aqui mais uma vez. Obrigado aí pela sua conexão conosco e olha, espero que seja uma bênção para a sua vida, como certamente vai ser para a minha também. Estou à disposição do Senhor. Amém. Bom, Pastor Dudu, a gente tá matando uma saudade dele agora aqui, porque teve uma semana super intensa, né, lá no final de novembro. Insight! O seu lugar no mundo. Decorei. Foi muito bom, né, pastor? Eu gostei muito, sou suspeito para falar. Não vou ficar aqui dando testemunho em benefício próprio, mas pelo menos as músicas são excelentes. Verdade. A mensagem eu já sou suspeito para falar. Grupo mas Versus, né? Nossa, extraordinário. A plateia ali do NASP, foi tudo muito lindo. E se você não assistiu, acho que ainda dá, não dá? Completamente. Onde que a pessoa assiste? É lá no canal da NT Play, ntplay.com. Inclusive ainda tem um curso que está à disposição até hoje, correto? Até hoje. Então, ntplay.com, novotempo.com/curso. Aí você vai ter o curso com a Esperança. Ela mesma, ele tá com tudo fresco ainda aqui. Então, novotempo.com/esperança, bom, novotempo.com/curso, tem o curso específico lá para você fazer, né, que é o seu lugar no mundo, que foi feito focado especificamente para o Insight e tudo mais, e é muito legal realmente, porque fala muito sobre missão, sobre você conhecer o seu propósito. Agora, se você quer falar com a Esperança também de um modo geral, fazer uma pergunta para a Esperança, escolher um dos estudos bíblicos, como o estudo bíblico do Insight, tem esse link também que te leva para ela, novotempo.com/esperança, tá bom? E aí você vai conseguir receber o link, a Esperança, a nossa primeira instrutora bíblica virtual do mundo, vai conversar com você com N ferramentas, N possibilidades para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Como eu estou dizendo aqui, inclusive, viu, pastor, se a gente não conseguir explicar alguma coisa aqui desse mandamento e a pessoa tiver uma dúvida, pergunta para a Esperança. Isso, a Esperança resolve aí para você, tá bom? novotempo.com/esperança. Mas olha, foi um grande aprendizado aqui, sabe, pastor Dudu, essa jornada tratando sobre os 10 mandamentos. E eu acho que os 10 mandamentos, eles realmente são uma parte da Bíblia que são muito caras, né, para nós cristãos. Todo mundo que pega a Bíblia, uma das primeiras coisas que aprende realmente são os 10 mandamentos, né? Tanto em Êxodo como em Deuteronômio, né? A repetição dos 10 mandamentos. Agora, olha, antes de começar a falar sobre isso daí, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu abrir meu coração. Abra. Deixa eu abrir meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Me escolheram para encerrar o negócio. Tá caindo o padrão. Não, começaram que isso? lá em cima e tal. Gente, que responsabilidade. Quem veio no primeiro, que eu já não tô lembrando, Fabrício? Daqui a pouco você... A voz que vem do além, cadê? Pastor Robson Aleixo estava aqui no primeiro episódio. Olha aí, começou high quality, agora... Não. Já passou aqui o Daílson Fonseca. Misericórdia. Muita gente boa. Vamos pra cima. Mano, esses assuntos são muito importantes, né? Especialmente porque dentro do cenário do grande conflito, o inimigo ataca muito a lei de Deus. Sim. E você levantar esse assunto aqui, essa bola, para colocar em evidência, parabéns pela disposição da Novo Tempo em fazer isso daí. A não existência de nenhum tipo de constrangimento para colocar em evidência a verdade. Deus seja louvado. Agora, uma coisa bem interessante que precisa ser avaliada é a questão do princípio, né? A diferença... por que os 10 mandamentos não funcionam? Tem leis em estados que funcionam de uma forma, nos Estados Unidos em especial, e já não é lei num outro estado. Tem leis que existem em um país que no outro país são leis que não são válidas. Uhum. Então, cada país tem sua lei, cada país tem a sua constituição. Sim. Nos Estados Unidos, as leis mudam de estados para estado. Uhum. Enfim, você tem essa diversidade de leis, cada um de acordo com o seu contexto, a sua cultura e tudo mais.
Seria a lei de Deus alguma coisa flexível nessa direção semelhante? A lei de Deus aqui no Brasil e do outro na Escócia vai ser diferente e na Dinamarca vai ser outra coisa, na Nova Zelândia. Será que a lei de Deus sofre essa multiplicidade de aplicações, de flexibilidade? Bom, é por isso que a lei de Deus ela precisa ser comparada mais do que como uma nomenclatura de lei. Ela é colocada como uma nomenclatura de princípio. Porque a lei, como a gente percebe, muda de estado para estado, país para país, de acordo com o seu contexto. O princípio, não. O princípio é o mesmo, independente do local, independente da cultura. A cultura muda, uma tradição muda, mas a lei de Deus ela é imutável, tal qual o caráter de Deus. Assim como Deus não muda, a sua lei também não muda. E eu queria até aproveitar, já que saiu esse gancho aqui, se você me permite, a diferença entre princípio e costume. Boa. Eu vou usar um exemplo. Vou usar o exemplo da alimentação. Suponhamos que vamos comemorar agora com todo mundo a Novo Tempo, a finalização desse bloco dos 10 mandamentos, vamos reunir todo mundo e vamos fazer um jantar de comemoração. Então, você tem pessoas que comem carne, você tem pessoas que são vegetarianas. Então, temos que ir para um ambiente onde seja favorável para todos, porque, afinal de contas, cada um tem a liberdade de comer o que quiser. Então, fomos a um ambiente onde tem carne, onde tem salada, onde tem coisas, sucos, etc. Então, cada um vai comer conforme sua própria escolha. Mas tem um princípio que rege a nossa alimentação. Portanto, quer comais, quer bebais ou faças qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Então, você vai comer, você vai se alimentar, vai comemorar o final da série aqui dos 10 mandamentos, mas um princípio rege o que nós estamos fazendo. É o princípio bíblico, portanto, quer comais, quer bebais ou faças qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Aí o garçom se aproxima da sua mesa e coloca para você uma picanha suína. Aí você diz, não, eu sou adventista do 7º dia, eu não como carne de porco, porque Levítico capítulo 11 diz que é animal imundo, e a Bíblia diz que meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é uma lata de lixo, portanto, quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa. Você deu um estudo bíblico para o garçom nesse momento, ele ficou impressionado com você. Eu sou adventista do 7º dia. O garçom, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e tal, não sei o quê. Uma religião que se importa com comida e tal, não sei o quê. Isso é o meu princípio de saúde. Aí daqui a pouco volta o garçom, senhor, aqui um camarão. Não, eu sou adventista do 7º dia. A Bíblia em Levítico capítulo 11 diz que comer frutos do mar, que não tem escama, e barbatana, Preguei tudo de novo. E portanto, quer comais, quer bebais, eu faço qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, sou adventista do 7º dia, eu respeito essa lei de Deus. Você não acionou o 2x do seu YouTube, não, tá? É ele. Aí, mano, o garçom, nossa, isso aí também e tal, tô impressionado. Você diz, é o princípio de saúde. Aí daqui a pouco vem o garçom, e ele te oferece uma picanha bovina. Vai um pedacinho, senhor. E você diz, não, deixa a peça inteira. Aí você não come um pedacinho de carne de porco porque é pecado. Você não come um fruto do mar porque é pecado. Aí tu come o boi inteiro e palita o dente com chifre e acha que não é pecado. Só que, na verdade, você pecou do mesmo jeito. Sim, porque tem a gula aí nesse rolê todo. Você feriu o princípio que deveria reger. Você fez uma escolha de não comer os animais que estão descritos ali como imundos em Levítico 11 por causa de um princípio. Só que você comeu em demasia aquilo que é permitido e feriu o princípio que também regia a sua atitude ao comer aquilo que é permitido. Então, o princípio, ele é exatamente assim. Ele é alguma coisa que rege todas as áreas da sua vida. O seu namoro é regido por um princípio, o seu posicionamento no trato quanto à sua vida financeira, administração do seu dinheiro, é regido por um princípio. Esse princípio é a lei de Deus. Você tem aqui não 10 leis, você tem 10 mandamentos, você tem 10 princípios que regem a sua vida em todos os sentidos. E claro que isso aí já foi muito bem debulhado e hoje a gente vai trabalhar em cima do princípio que é a maldita inveja, que começou lá no céu. Começou tudo lá. E sabe qual que é o grande problema desse mandamento aí, dessa inconveniência desse pecado? Sabe qual que é o grande problema? É porque ele é o único dos 10 mandamentos de foro íntimo.
Todos os outros são relativos às ações. Adorar a Deus, não te prostrarás diante dela, né? Não matarás, não adulterarás, tudo remetido à ação. O único dos 10 mandamentos que vem de fora o íntimo, que é alguma coisa que está lá dentro do seu ser, que não é perceptível aos olhos humanos, de fora o íntimo, é o 10º mandamento. Você sabe que eu não tinha parado pra pensar nisso? Yeah. Porque a minha inveja pode até ser notada por alguém, Pode ser até notada mas por alguém. não necessariamente. Sim, ela pode ser imperceptível. Né? É um pecado que tá ali guardado. Matar é notável É. em todas as outras ações da transgressão dos mandamentos. Mas o de fora, o íntimo, isso significa uma coisa. Isso significa uma coisa, que o que Jesus falou, a abordagem lá no Sermão do Monte, quando ele falou sobre pensamentos, quando ele falou sobre a atitude interna diante do mandamento, uma vez que vocês já comentaram aqui, por exemplo, o mandamento não adulterarás, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, ou seja, o adultério está mais do que no ato de se deitar com uma mulher que não te pertence, que não é tua, com a mulher do outro. O adultério está em desejar, em cobiçar a mulher do outro. Você já... O Davi, ele não adultera no momento em que ele se deita com Betseba. Ele adultera no momento em que ele cobiça Betseba do alto do seu palácio. Fora o íntimo, ninguém via a cobiça de Sim. Davi. É o único mandamento dos 10 que trata fora o íntimo. Aí quando Jesus chega no Sermão do Monte e abre aquele leque ensinando a aplicabilidade do mandamento, na verdade é algo que já estava explícito da lei, porque se você olhar para o 10º mandamento, já estava abordando o fora o íntimo do pensamento. Cobiçar tem a ver com pensamento. Cobiçar tem a ver com aquilo que você acalenta no seu coração. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu pecado, mas isso já estava aqui no mandamento. Ele apenas abriu um pouco mais o leque. Ah, Jesus colocou uma coisa nova. Não, o mandamento já falava do fora o íntimo. Você cobiçou as coisas das pessoas, e isso aconteceu em fora o íntimo, e a verdade é que a prática do pecado, ela é apenas a consequência de um pecado que já aconteceu no seu interior. Ou seja, você cobiçou alguma coisa de alguém e foi capaz de matar por isso. Uhum. Então, o pecado primeiro aconteceu aqui dentro. Você cobiçou a mulher de alguém e foi capaz de adulterar por isso. Cometeu Então, o a ato. cobiça, ela muitas vezes pode ser a origem da quebra de outros mandamentos. Sim. Você se lembra de Tiago, capítulo 2:10? Qualquer que tropeçar em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Sim. Quando eu sou invejoso, quando eu cobiço, na verdade eu transgrido os 10 mandamentos de uma vez. Quando eu transgrido o sábado, eu transgrido os 10 mandamentos de uma vez. Não há transgressão de um mandamento, há transgressão sempre dos 10, porque eles não estão isolados, eles estão entrelaçados. Um exemplo muito claro, se eu, por exemplo, adultero, significa que eu cobicei, matei o sentimento da minha mulher ao traí-la, feri, eu matei a minha própria vida, matei o meu relacionamento com Deus, eu menti. Aí você começa a perceber que um ato só engloba os 10 elementos da transgressão. Se o sábado promete o descanso, eu agora perdi o meu descanso da minha alma, porque eu estou agora angustiado com o pecado que eu cometi. Eu deixei de adorar a Deus e adorei uma outra pessoa acima do que ele me orientou a fazer. Então essa pessoa foi mais importante para mim do que o próprio Deus, idolatria. Todos os pecados estão inseridos em um único. Ou seja, você faz um ato, então você transgrediu os 10. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uau, nossa, a gente já começou e já... Tanta coisa, já tá quase podendo terminar já. Já explodindo o planeta Terra. Meu todo, né? pai do céu. É um negócio bem... E tanto é que foi o pecado original, né, mano? O pecado original. Muita coisa começou ali, né? Porque, por exemplo, a mentira também começou ali já, né? No céu. Mas realmente o ponto que deu origem ao mal... É, de fato, a cobiça. É, de fato, a cobiça. E a cobiça, ela surge em função de uma sustentação. A alimentação do seu eu. Uhum. Porque eu quero satisfazer o meu eu, então agora eu cobiço o seu celular. Porque eu quero satisfazer o meu eu e isso te pertence, eu vou roubar de você.
porque eu quero satisfazer o meu eu e para facilitar essa satisfação eu vou mentir para você. Uhum. Então, para satisfazer o meu eu vou ter que fazer alguma coisa que é uma transgressão. Então, qual que é o alicerce do pecado? Orgulho. Por isso que Ellen White é muito clara ao dizer que é o pecado que Deus mais odeia e o que menos esperança incute. Porque o orgulhoso, ele não abre a janela para que a solução chegue, porque ele é autossuficiente, ele vive em satisfação do seu eu. E por isso a dificuldade de tentar resolver o problema. E você sabe que Deus deu oportunidade para o diabo para que ele não se transformasse no que ele se transformou. E todavia ele se recusou ser submisso a Deus. Colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens. Sim. Ele cobiçou o posicionamento Sim. do Cristo, né? Ele quis satisfazer o seu eu. De modo que eu poderia afirmar, como John Stott afirma, que todo pecado é a satisfação do eu, porque tem isso por base. Então, o egoísmo e o orgulho, de fato, é o pecado que Deus mais odeia, porque ele alimenta todas as transgressões que são colocadas em evidência nos mandamentos. Uau. Bom, aqui nessa série, pastor, a gente foi contando com a participação da nossa audiência e a gente colocou aqui o quadro Fato ou Fake. Fato ou fake? Então você vai me dizer... Isso aí é pior que a prova do Enem. Você vai me dizer se a frase aí é fato ou se é fake. Vestibular de medicina para federal. Irmão. Teologia, vestibular de teologia agora. Misericórdia. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro na tela aqui, ó. Cobiçar é mais tranquilo que cometer outros pecados grandes como roubo ou mentira. Fato ou fake? E acho que a gente já meio que respondeu, hein? Mas antes de falar fato ou fake, a respeito disso aí, é preciso uma explicação. Uhum. Se você está fazendo análise sob a perspectiva humana ou se você faz análise sob a perspectiva divina. Boa. Porque existem respostas diferentes. Exemplo, sob a perspectiva humana, isso aqui é fato. É mais tranquilo que você cobice o meu Apple Watch ou o meu telefone do que você me mate para ter isso. Eu não estou cometendo um crime cobiçar. Não, um crime humanamente falando, não. É. Então, você está pecando, mas as consequências são menos trágicas se você não alimentar isso um pouco mais adiante do que você simplesmente me matar. Uhum. Beleza? Talvez você me mate por causa da cobiça. Talvez. Você chegue a esse ponto extremo. Mas se você ficar só na cobiça sem me matar, eu preferiria. Eu preferiria. Na esfera humana, ok? Agora, por exemplo, Jesus disse, não matarás, mas se você odiar, você já assassinou. Então, na ótica divina, a gravidade é a mesma, perfeito? Na ótica humana, a repercussão é diferente. Ninguém vai preso porque cobiça. Eu nunca vi ninguém à comissão da igreja para ser disciplinado porque invejou. Acho que não tem. Eu nunca vi. Agora as pessoas são presas e disciplinadas porque roubam, porque matam. Então você percebe que uma coisa é a esfera humana. Sim. Outra coisa é a esfera divina. Considerando a esfera divina, que eu acho que é o que é mais válido para o desenvolvimento cristão, cobiçar é mais tranquilo que cometer outros pecados grandes como roubo e mentira? Fake. Porque na esfera divina, o pecado não tem pecadinho, pecadão, como sempre fomos ensinados. Uhum. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não existe isso. Todo pecado aos olhos de Deus é gravíssimo, ok? Todavia, na esfera humana, cobiçar é mais tranquilo, mas o que estamos levando em consideração é a esfera divina. Então, cobiçar está em pé de igualdade, tanto é que faz parte dos 10 mandamentos. E não tem um mandamento menor e um mandamento maior. Sim, Os mandamentos são muito iguais. importante. Pode até ter episódio do Hope Hour aqui maior ou menor sobre cada um dos mandamentos, mas o peso do mandamento é o mesmo, né? Vamos lá, fato ou fake? Cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida. Cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida. Vamos lá, a gente também precisa fazer uma consideração aqui. Querer melhorar de vida, ter uma meta, um objetivo e trabalhar por isso não é pecado. Uhum, ok? Concordo. A sua roupa está rasgada, você quer melhorar e você quer ter um casaco novo. Isso não é pecado. A sua casa está com goteira, você mora de aluguel e você quer partir para algo melhor, vai trabalhar por isso, se esforçar por isso. Então, isso não é pecado. Então, a gente tem que estabelecer uma diferença entre desejo e cobiça, ok?
Vamos falar o seguinte aqui, ver se você que está me assistindo agora, nos assistindo, vai ter esse entendimento. A direção é a seguinte, toda cobiça é um desejo, ok? Sim. Toda cobiça é um desejo, mas nem todo desejo é cobiça. Claro, eu posso estar desejando, mas não nesse sentido de pecado, né? De querer o que é do outro. Porque a cobiça, ela te leva a fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço para você ter o objeto do seu desejo. Sim. Exemplo, se eu precisar matar para satisfazer a minha cobiça, pisar em alguém, deixar alguém para trás, mentir, trapacear, roubar, eu vou fazer. Cobiça. A cobiça, eu pago qualquer preço para obter o objeto do meu desejo. Agora, o desejo por si, no desejo de que você produza alguma coisa, mas não a qualquer preço, mas sob o regime do princípio, isso é saudável, ok? Eu desejo fazer uma viagem especial com a minha esposa, eu desejo passar numa prova. Agora, a que preço é isso? Sob os princípios de Deus, isso não é errado, sendo regido todo o processo pelo princípio de Deus. Agora, se eu ferir os princípios de Deus para obter o objeto do meu desejo, aí então o caminho se tornou perigoso e pecaminoso. Então você olha aqui, cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida? Eu diria, desejar algo é o mesmo que querer melhorar de vida, porque a cobiça ela já está vinculada ao pecado, a pagar qualquer preço para se obter qualquer coisa. Então é fake. Então é fake. Beleza. Próximo. Mas tem que explicar, né? Super. Senão os irmãos lá do dia vão fazer igual o Davi, vão rodar a funda e vão tacar a pedra, né, mano? Ó, aqui, cobiça sempre leva à idolatria. Eu acho que sim, fato. Fato. Por quê? Porque você fica tão focado, obsessivo naquilo, que aquilo acaba de se transformar em seu objeto de idolatria. Ao ponto de você esquecer o princípio de Deus para você cobiçar aquilo, independente da vontade de Deus, da direção de Deus, Deus não é mais relevante. Deus não é mais prioridade. Então, se ele não é a prioridade, ele não é o seu Deus. Então, agora você acaba de ser conduzido ao contexto da idolatria. Lembra que eu falei, Tiago 2, que todos os pecados estão entrelaçados, qualquer tropeção em um só ponto se torna culpado de todos. Então, quando você desenvolve a cobiça, fatalmente você está cometendo o pecado da idolatria anunciado no mandamento logo lá no início. Não terás outros deuses diante de mim. Você assumiu aquilo como um Deus, paga qualquer preço para ter aquilo. Muito bom. Então, fato. É impossível viver sem cobiçar algo porque somos humanos e falhos. Fato ou fake? Eu acho que é fato, mas eu explico também. Porque cobiçar está dentro do esboço do pecado. Sim. Ok? Eu não consigo deixar de ser pecador. E como eu falei anteriormente, a questão do princípio, o princípio ele rege pensamentos e ações. Então, em algum momento, se você cobiça, você fere um princípio. E quem é que está livre de ferir um princípio? A gente luta todos os dias contra o pecado. E como é que a gente faz isso? Correndo para perto de Deus. Ok? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas quem é que mesmo correndo diante de Deus, na qualidade de pecador como não escorregou aqui, não escorregou ali, não esteve passivo a um erro? Nós somos imperfeitos, temos uma natureza imperfeita. Logo, nós somos pecadores. Então, eu estaria me contradizendo se eu disser para você que eu não posso cometer o pecado da cobiça, já que todos os pecados estão entrelaçados um ao outro. Não tem como transgredir um sem transgredir o outro por causa da unidade entre eles. Se eu falar para você que eu não cobiço, é porque eu também não vou praticar nenhum pecado. Logo, eu virei um indivíduo que não peca e eu sou perfeito? Não sou. Não. Então eu estaria me contradizendo. Muito Ou bom. seja, é impossível viver sem cobiçar porque somos humanos e falhos. Fato. Fato completo. Tem mais, Fabrício? Desejar algo que pertence a outra pessoa é sempre pecado, mesmo que você nunca diga em voz alta ou demonstre. Fato ou fake? Olha, tem que analisar isso aí com bastante cuidado. Exemplo, aqui foi usado não mais a palavra cobiça, correto? Foi usada a palavra desejo. Sim. Desejar algo que pertence a outra pessoa é sempre pecado. Ok. Mesmo que você nunca diga em voz alta ou demonstre. Eu acho que é fato, só que aqui esse desejo ele tá linkado pro lado da cobiça, né?
Se é de outra pessoa, bom, eu vou desejar a mulher do outro, eu vou desejar o carro do outro, eu vou desejar... Por que que eu não desejo obter o meu próprio carro? Por que que eu não desejo obter a minha própria casa? Mas qual é a diferença? Vamos pegar o exemplo do Apple Watch que você colocou. Qual a diferença entre eu falar, pô, legal ter um Apple Watch, hein? Embora eu não acho, que fica o tempo todo pitando, mandando uma mensagem pra mim, não quero isso não. Mas ok, pô, legal ter um Apple Watch, hein? O Dudu tem, vi ele o tempo todo com o dele. Acho que eu vou ter um também. Ótimo, você não quer o meu, você quer um para você. Ah, ok. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, você vai colocar isso como meta, você não vai usurpar o mandamento para obter isso. Você vai trabalhar, você vai comprar, você vai pagar suas contas a custo do seu trabalho. Agora, quando que isso é pecaminoso? Quando você não quer o outro, você quer o meu. E qual que é o seu desejo por trás de tudo isso? É uma ausência completa de amor para com a minha pessoa, porque você não está se importando com a perda que eu vou ter, se isso vai me trazer algum prejuízo, se eu vou ficar chateado, você está se lixando para mim, você só está se importando com você. Agora, qual que é o comportamento correto? Você fica feliz porque eu tenho um. Pô, que legal, cara, você tem um Apple Watch e tal, não sei o quê. Eu também quero um, eu desejo ter um. Vou trabalhar e vou conseguir o meu. Você não quer o meu, você quer um semelhante para você. E você está disposto a pagar o preço. E você vai ficar triste se eu perder o meu. Porque vai falar assim, não, mano, o cara perdeu o negócio dele lá, que pena, mano, tô tão triste por você. Sabe por quê? Você lembra que Jesus resumiu os mandamentos em 2, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo, os 6 outros mandamentos. Ok? Qual que é a situação do cara que cobiça? Ele quer que você tenha o prejuízo para que você... Eu quero que você tenha prejuízo para usufruir do que é seu. Porque logo, eu não tenho o menor sentimento por você. Eu tô querendo que você se exploda, eu tô querendo que você se arrebente. O que importa é que eu tenha o seu Apple Watch. Simplesmente isso. Se isso vai deixar você magoadinho, triste, chorando, você não é prioridade pra mim. Agora, se eu gosto de você de verdade, se eu amo você de verdade, mano, eu fico feliz com o teu sucesso. É mais ou menos assim. Você chega todo feliz aqui na Novo Tempo e diz assim, não, pastor Dudu, cara, comprei um carro 0, pastor Dudu. E eu fico triste, não falo nada, mas eu fiquei triste com a tua felicidade. Mano, se eu fico triste com a tua felicidade, sabe o que isso significa? Eu não gosto de você. O teu sucesso me incomoda. E aí eu começo a desenvolver a cobiça e a inveja, porque a inveja ela tá pautada na ausência de amor por quem você inveja. Boa. Porque se eu gosto de você, eu não te invejo, mano. Eu fico feliz pelo teu sucesso. Agora, se eu não gosto de você, o teu sucesso me incomoda, eu tenho raiva do que você tem. E o que você acabou de dizer que obteve, eu quero pra mim. Porque eu quero esse seu sorriso estampado nos meus lábios. Eu acho injusto que ele esteja na sua face. Eu quero ele na minha face. Mano, eu tô me tornando semelhante ao diabo. É isso mesmo. Porque tem esse elemento, né? Não é só eu querer o teu pra mim, mas eu não gosto que você tenha. A tua felicidade me incomoda. Esse sentimento, ele é satânico, mano. Porque, veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente esboça esse tipo de comportamento, nós estamos imagem e semelhança do inimigo. Sim. Então, ou eu reflito a imagem de Deus, ou eu reflito a imagem do inimigo. E como o inimigo foi o precursor, a mola propulsora para a inveja e a cobiça lá no céu, e eu agora esboço esse tipo de comportamento que acabamos de citar, eu estou me parecendo com ele. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Vamos pro último. Desejo... esse era aquele antigo. Esse aí é o último. Fato ou fake? A gratidão é a maior arma contra a cobiça. Olha, eu creio muito num coração agradecido e o poder que essa gratidão produz. Quando é que eu sou grato? Eu sou grato quando eu estou perto de Deus e Ele me dá a visão do que eu já consegui até aqui como fruto da graça dele na minha vida. Essa gratidão, ela só existe porque eu estou próximo a Deus, ok? E se eu estou próximo a Deus, automaticamente eu sou agradecido. Então, sou reconhecedor
de que tudo o que eu tenho venho dele, da graça dele, do amor dele. E se eu digo muito obrigado, eu acabei de tomar a maior vacina que existe contra a cobiça. Eu acho que a gratidão, por ser reflexo de uma pessoa que está perto de Deus, de fato é a maior arma contra a cobiça. Quando eu sou agradecido a Deus, eu estou dizendo uma coisa, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não preciso cobiçar o que você tem, porque o que eu tenho, para mim, já me traz uma gratidão enorme. Ou seja, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É o que o apóstolo Paulo esboçou. E essa gratidão é, de fato, a comprovação de que eu estou pertinho de Deus e, consequentemente, o que você possui não mexe comigo, no sentido de que eu já estou muito satisfeito com o que Deus já tem me dado. Uhum. Agora, a gente, acho que usando esse fato fake aqui, a gente chegou em muitos conceitos, né, sobre Isso é cobiça. pior que a prova de vestibular, irmão. Vou até Passou, beber uma água aqui. Passou ou não passou, produção? Ô, meu pai, passou, cheio pronto. de casca de banana. Pra dar uma escorregada. Antes de dar a resposta fato fake, tem que ser um TCC, defender uma tese. Profundo, tá até tomando uma água pra dar uma respirada aqui. Agora, sobre relacionamento com Deus e com o próximo. De que forma que a cobiça vai afetar? Acho que com o próximo tá muito claro, né? De como isso afeta e tudo mais. Agora, como é que a cobiça pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Vamos lá. Vamos começar com um ponto de partida de alguns episódios na Bíblia. Vamos analisar alguns episódios na Bíblia. Vamos começar pela origem de tudo. Vamos falar da Eva. Uhum. A Eva olhou para o fruto, ela não estava com fome, e ela disse, esse fruto parece bom para se comer, agradável aos olhos. Recebeu a proposta da serpente e aquilo criou essa cobiça em ela tomar posse dessa experiência que até então ela era proibida e nunca havia experimentado. Então, foi criado um desejo desvinculado da direção divina. A direção divina dizia o quê? Não toque no fruto, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é para você comer do fruto. Então, ela tinha a direção divina. Então, o desejo dela era movido pela direção divina. Tudo bem. No momento em que o desejo dela desvincula-se da direção divina e se torna uma cobiça, ela já está desvinculada, distante de Deus. Então, a cobiça, ela me traz um retrato claro de que o desejo de Deus não mais me guia, mas a minha própria vontade. O meu desejo acaba de se tornar pecaminoso porque ele não existe para glorificar o Senhor, ele existe para satisfazer o meu eu. Quando a Eva come do fruto, ela não come mais vinculada à vontade de Deus. Ela come vinculada à sua vontade, à satisfação do seu eu. Logo, o que você coloca em evidência como a cobiça sendo um distanciamento de Deus, plenamente verídico. Porque a minha cobiça se torna um desejo desqualificado da direção divina, logo, pecado. Porque o meu desejo desvinculado da direção divina, ele não tem mais parâmetro, ele não tem mais equilíbrio, ele paga qualquer preço para se obter aquilo que se cobiça. Então, Eva é um exemplo. Você observa um outro exemplo, lá no livro de Reis, você tem o rei Acabe, casado com a ímpia Jezabel, que é até figura do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que fala sobre toda aquela prostituição espiritual apresentada no Apocalipse. E você tem um momento muito interessante que traz-nos grandes lições envolvendo esse casal, o Acabe e a Jezabel. E lá no livro de Reis, de repente o Acabe estava olhando aqui assim, para um lado, para o outro, e ele viu uma vinha. E ele buscou informações, a vinha era de um indivíduo chamado Nabote. Cara, que terreno bonito, seria tão bom se anexasse esse terreno às minhas propriedades, quem sabe dava para esticar, fazer um jardim, uma piscina maior e tal, não sei o que, não sei o que. Eu poderia construir mais alguma coisa aqui, esticar mais algumas coisas, estou com um projeto aqui legal, eu precisava daquele terreno ali, aquele terreno seria bem interessante. Desejo de comprar um terreno, problema?
Nenhum. Agora, quando você transforma esse desejo numa obsessão ao ponto de fazer qualquer coisa para possuí-lo, cobiça, pecado. E você percebe que com o envolvimento da Jezabel, a cobiça a qualquer preço, a satisfação do desejo que se transforma em cobiça, que é o pagamento de qualquer preço para se obter o que se quer, o Nabote é assassinado, mano, para poder tomar posse da vinha. E ele inicialmente foi lá, mano, quanto você quer? Eu pago aí o que você quiser e tal, não sei o quê. E o Nabote falou assim, mano, é uma herança de família, é um negócio de família, eu não posso vender por preço nenhum e tal, tem um envolvimento sentimental aqui. Então, a Jezabel não quis saber de envolvimento sentimental, do valor daquilo para a família do Nabote, ela não quis saber de nada. Eles só quiseram satisfazer o desejo que se transformou em uma cobiça. E o resultado foi a vida de um homem ceifada. O que significa? Gente completamente desvinculada de Deus. Eu gosto de um comentário de Ellen White, que quando ela fala lá no livro que comenta sobre a vida de Davi, e eu sou apaixonado pela vida do Davi, como sou apaixonado pela vida de José. Cada grande personagem que eu sou apaixonado, eu vou fazendo uma semana de oração sobre o personagem. Então, eu já fiz semana de oração sobre Davi, já fiz sobre José e tal. E sobre Davi, quando eu li o livro da Ellen White, ela falava assim, no momento em que Davi estava distante de Deus, sendo manipulado pelo diabo, ele estava num cargo privilegiado. Imagina, o maior cargo do mundo e o diabo manipula a pessoa. Imagina. E foi a ocasião escura da vida do Davi. Uhum. Momento de trevas da vida dele. Ele foi manipulado pelo inimigo quando estava em algum momento no desenvolvimento do seu reino, o que transformou em uma verdadeira ruína toda a nação de Israel. Porque o líder estava sendo manipulado pelo diabo. E este momento de trevas na vida de Davi é o momento em que ele está lá no alto do palácio dele, e ele olha aquela mulher, Betseba, e ela está se banhando, e ele começa a observar, e se ele parasse por ali, tranquilo, porque você não pode impedir as aves, como dizia Lutero, de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-las de assentar sobre a sua cabeça e fazer um ninho. E ele permitiu que as aves se assentassem, que o ninho fosse construído. Ele perdurou em olhar aquela mulher e saiu da esfera da tentação, a esfera do desejo, e entrou para a esfera da cobiça, ao ponto de pagar qualquer preço para se ter o seu objeto de desejo. E o que ele fez? Assassinou um homem para ter a mulher deste homem. Então, olha só como é que os pecados, eles mais uma vez se entrelaçam, tornando uma coisa só. E se você vê, ele cobiçou mais a Jezabel do que fazer a vontade de Deus. Ele desejou mais a Jezabel do que desejou obedecer a Deus. Idolatria. Você gosta mais de uma mulher do que do próprio Deus. Idolatria. Você mentiu para criar uma rede de circunstância para o Urias parar lá na frente de batalha. Enganou o próprio Urias. Mentira. Adultério. Assassinato. Cobiça. Todos os pecados presentes naquele ato envolvendo o inimigo manipulando Davi, que se permitiu nesse momento de fragilidade. Aí você percebe que ele está distante de Deus. Então, quando você vê a cobiça, ela acontece exatamente no momento em que você está distante de Jesus, distante de Deus. Aí é o momento que, fragilmente, os nossos desejos completamente entorpecidos pelo pecado, eles vêm à tona, e você vai dando margem, e o direcionamento de Deus se perde, os seus desejos se tornam descontrolados ao ponto de você matar, mentir ou fazer qualquer coisa. Você fica vulnerável completamente a esses desejos. Agora, tem no texto, né? Então, o mandamento diz que a gente não pode cobiçar, e ele vai dando vários exemplos, né? E, inclusive, o termo a mulher do teu próximo. Mas o mandamento ele foi escrito só para o homem? Por que ele não diz, não deseje a mulher do teu próximo, ou não deseje o homem da tua próxima, e coisa do tipo? A linguagem do Velho Testamento ela é uma linguagem bem genérica, né? Você percebe isso quando o próprio Deus cria, né? E criou Deus o homem à sua imagem e sua semelhança. Homem e mulher o criou. Aí ele vem com o detalhe da mulher depois,
mas ele falou o homem no sentido genérico. E Deus criou o homem, mas você olha, anteriormente você vê ele criando Adão, depois ele criando Eva, ok? Ambos, homem e mulher, são criados à imagem de Deus, mas o termo homem é genérico. É claro que a sociedade israelita é uma sociedade muito machista, né? O valor do homem é sempre exacerbado em detrimento da mulher. Se você vai ao templo, por exemplo, nos dias de Jesus, se você volve os seus olhos para o passado, você percebe que as mulheres não adentravam o templo, elas ficavam num nível inferior do lado de fora, elas deviam, quando os maridos chegavam em casa, lavar os pés dos maridos, chamá-lo de senhor, o que eu acho um absurdo ter acabado isso, eu acho que devia continuar. Ei, para seu hate, ele tá brincando. Já tem gente lá começando. Já quer me apedrejar, né? Irmão do Ministério do Apedrejamento. que talento é esse que Deus te deu? É uma pedra de um talento para jogar na tua cabeça. Muito bom. Então, existia sempre uma desvalorização da mulher. Foi Jesus que elevou o patamar da mulher para o nível devido, né? Ele tratou as mulheres como nenhum homem da época tratava. E aí, esse contexto cultural, ele é fácil de ser entendido sob essa perspectiva, de fato, histórica, cultural, e sempre foi assim. No Velho Testamento você vê isso muito em evidência. Então, o mandamento, quando se dirige a nomenclatura homem, é claro que está envolvendo todo, mas existe esse contexto que eu estou te falando aqui, que normalmente o homem é colocado no sentido genérico, porque senão a mulher estaria isenta da responsabilidade de que o homem está incluso. E, obviamente, Deus não trabalha com essa injustiça, né? E é interessante, né, a gente pensar sobre essa questão da inveja, porque, como você disse, às vezes ela só está acontecendo aqui na minha cabeça, o pecado está aqui, muito internamente. E ele pode ser silencioso, inclusive. Sim. Eu posso nem ter uma completa percepção do quanto a cobiça faz parte da minha vida. E pior que isso, você pode estar sendo regido por aparentes bons sentimentos. E em tempos de redes sociais, onde a vida é cheia de recortes ali, né? Então você tem recortes muito lindos da vida de todo mundo, mas você não acompanha aquela média entre o bom e o ruim. Eu vou cobiçando com muita facilidade a vida daquele outro, né? A vida do outro parece ser perfeita, né? Então ele só posta o que é bom. As melhores comidas, os melhores lugares, os melhores sorrisos, as melhores poses. Aí você olha assim, nossa, a vida do Wagner é muito perfeita, mano. Incrível, né? A gente olha o Instagram dele, eu quero essa vida pra mim. E de repente você vive no mundo dos sonhos, no mundo perfeito, e aí você é levado, nossa, a minha vida é uma tragédia, a minha vida, nossa, não tem sentido, por que Deus abençoa o Wagner e não me abençoa, por que ele tem a vida tão boa e eu não? E eu começo a sentir raiva de você, porque você está vivendo essa experiência e eu não. A minha não é? Deus privilegiou você e a mim não, Deus gosta mais de você do que de mim. Aí, quer dizer, isso vai se transformando numa bola de neve, né? Sim. A cobiça é um veneno, é uma bola de neve que... A verdade é que a cobiça é o primeiro passo para o ódio, mano. Porque quando você começa a cobiçar demais, você começa a odiar a pessoa que tem o objeto que você deseja, a vida que você deseja, a mulher que você deseja, a casa que você deseja, o carro que você deseja. Tanto é que quando você se dá mal, eu comemoro. Sim, aí eu fico Já viu feliz. Isso? Fulano se separou, até que enfim, a vida dele tava perfeita demais e tal, não sei o que, não sei o que. Fulano faliu, perdeu o carro, aqui dentro, às vezes você nem esboça. E isso que eu ia falar. Mas tem aqueles... Ufa! Que bom que ele é normal. Ou seja, você se alegra com a tragédia dos outros, porque o sentimento que permeia você não é o desejo saudável de crescer e conquistar coisas na vida. É uma cobiça onde você fica triste pelo sucesso da pessoa. Isso é o atestado do quão distante você está de Deus. Agora, para a gente terminar, e terminar bem, é muito pesado, muito perigoso no âmbito espiritual, realmente, né? Esse mandamento, esse pecado, a cobiça. Como é que eu posso ter um exercício, pastor, diário, para que eu não deixe que isso tome conta do meu dia a dia, que eu consiga vencer
qualquer sentimento que eu tenha, de repente, de cobiça. Existe alguma coisa que eu possa fazer, um passo a passo, um diagnóstico, um autodiagnóstico, para que eu possa me livrar da cobiça? Não tem uma pílula que você toma assim, gente, 3 comprimidos por dia, por favor, para você. Toma esse xarope aqui de 8 em 8 horas e tal, ou toma esse antibiótico aqui, essa injeção. Se tiver essa injeção contra a cobiça, né? Para que o seu cobicem... Mas tem uma transfusão de sangue. Boa. Tem uma transfusão de sangue para a cobiça. O sangue de Jesus, se for colocado aqui, injetado no seu coração, ele pode ser o antídoto para você minar essa tendência para o mal que todos nós temos, que se chama natureza pecaminosa. Eu quero te dizer que você que está me escutando, você não é uma pessoa sem solução porque você se sente mal, porque alguém está tendo sucesso e você não. Você não é uma pessoa sem solução. Pastor, então eu sou perdido mesmo, porque eu odeio o sucesso das pessoas, eu não presto, eu não vale nada. Você só não está usando o remédio necessário que está à sua disposição, que é o sangue de Jesus. Aí, ao invés de correr agora o teu sangue nas tuas veias, vai correr o sangue de Cristo, porque você aceitou o sacrifício que ele fez por você e você entende que agora, com esse processo de você se entregar a ele, ocorre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia declara, que são as seguintes palavras: vai haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você se aproxima de Cristo, se entrega a ele e ele rege a sua vida, o sentimento dele passa a ser refletido no seu coração. Logo, Cristo não cobiça, ele deseja a sua salvação, mas ele não paga nenhum preço jogando o princípio na lata do lixo para que o desejo seja realizado. Ele fez o sacrifício, ele é regido pelo princípio e ele vem te oferecer essa oportunidade de você ter o mesmo sentimento que há nele. Mas isso só é possível através de uma imersão completa que chega a você declarar o seguinte: não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu passo a ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Isso nada mais é do que, resumidamente falando, de uma entrega total, absoluta. Aí você passa a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, porque ele vive em você. As coisas velhas, vida de cobiça, passaram e tudo se fez novo. Aí eu vou ter desejos de que você viva feliz, de que você se dê muito bem, de que você prospere, de que você tenha saúde. E quando você for conquistar alguma coisa que você desejava muito e essa notícia chegar a mim, eu vou falar assim: nossa, Senhor, estou tão feliz pelo sucesso do Wagner. Olha, eu cheguei de férias da Europa, Dudu e tal. Puxa, Wagner, que legal, cara. Nossa, Deus seja louvado pela viagem que você fez. Eu vi suas postagens, fiquei tão feliz, cara. Que legal que você aproveitou aquela neve para esquiar com seus filhos. Que legal que você pôde ir lá na Torre Eiffel. Mano, que experiência fantástica. Olha, se um dia eu puder, eu vou até fazer isso daqui, mas tô tão feliz por você. Vou pegar umas dicas com você, mas vou fazer. É o sentimento que houve em Cristo Jesus. Se alegrar com a alegria daquele que próximo a você está. E não desejar que você se dê mal e que você não tenha mais essa experiência, porque senão eu vou estar sendo semelhante ao diabo e não semelhante a Jesus. Quem habita em mim seria o mal e não o bem, que se chama Cristo. Então tem remédio sim, a transfusão de sangue, tem remédio sim, essa entrega ao ponto de você morrer e Jesus viver em você. É a única coisa que faz a gente não se incomodar com o sucesso alheio, mas ficar feliz porque o outro está se dando bem. Amém. Pastor Dudu, muito obrigado. Olha, encerrou com chave de ouro, hein? Essa série aqui dos 10 Mandamentos. Obrigado. Que Deus continue abençoando seu ministério, no digital, com os jovens presencialmente. Que Deus continue tomando conta da tua vida e do teu ministério também. Obrigado, Wagner. Obrigado a você que esteve conectado conosco. E se quiser estar com a gente lá no @PRDudu no Instagram, tamo juntasso aí. É isso. Obrigado a você que ficou com a gente todo esse período aí, né, que a gente chamou de um período de férias com esse especial dos 10 Mandamentos. Na semana que vem a gente volta com temas fora dos 10 Mandamentos, de volta, o Hope Hour como você sempre conheceu, mas como ficou aí um conhecimento realmente de fato, concreto, nessa série especial que a gente fez. Então, muito obrigado pela sua audiência
E na semana que vem, então, estamos de volta, como eu falei. Até lá. Tchau, tchau.